Já começamos, doutora. Oi, boa noite. Boa noite. Então tá, olha. Agora, iniciamos agora aí. O pessoal já estava perguntando aí. Porque o que houve que estava atrasando? Problema técnico. O ao vivo sempre é difícil. Ó, a Ana Mossati já entrou aí dando boa noite, viu? A Gabriele Bel também, ó. Já somos quatro conectados. Ó, o Gilberto Mota, olha aí, rapaz, o Betinho Trembala, o rei das agências de publicidade. Olha aí a Sandra Marisa, que amada. Que saudade da Sandra Marisa aí, com aquele sorriso maravilhoso dela. Agora está trancada em casa lá. Até parece que tem vírus na rua, né? Wilson André Cardoso. Boa noite, Wilson. Ó, o Wilson está dando boa noite para a doutora Fabiana também. Boa noite. Wilson André, meu querido amigo administrador. Ó o Gerry Silveira da Rio Branco aí, ó. O Gerry. Paulinho Carvalho, boa noite, vereador. Emílio, boa noite, doutora Fabiana. Boa noite, Paulinho Carvalho. Um abraço para ti. Sônia Santos. Boa noite, meu vereador. Boa noite, minha eleitora amada. Olha aí, a Sônia está dando boa noite para ti também. A Raíla. Grande Raíla. Assim que passar a pandemia, Raíla, vê se faz um pão feito em casa para nós tomar um café aí, Raíla. Nunca fez nada para me agradar aí, Raíla. Pô, já vi tu fazendo bolo no Facebook, pão, e nunca me convida, nada. Ó, a Esther. A Esther faz pão feito em casa e manda para mim. Claudinei da Silva Teixeira, meu amigo. Uma ótima noite para ti também. Melhor X da cidade de Canoas, mas... guerreiro. Vanessa Rafaela, nega Vanessa. Saudade de ti, guriazinha. Ó, Claudinei, meu princeso. É para mim, tá, Fabiana? Esse aí é o meu princeso, é para mim. Adriana Colber. Boa noite, Adriana. Nós somos Resistência. É isso. Ó, a família Santa Helena aí, ó. Brian. Denilson, meu guerreiro. Meu galo cinza. Boa noite, meu querido. Aí, ó. A Vanessa dando um abraço para a Fabiana e para o Emílio. Ó, o Nene. Boa noite. Tu sabe o meu caso, né, Emílio? Pergunta para a doutora Fabiana. Vou perguntar sim, seu Vanducia. Mas, o meu caso. Olha o Sérgio ali. Não, noite, doutora. Ele quis dizer boa noite, doutora, mas o Sérgio, ele escreve uma coisa, mas ele quer dizer outra. Eu entendo ele sempre. É isso aí, Adriana Cobra. Força. Temos que estar juntos sempre aí. 18 horas e 40 minutos. Estamos aí há 3 minutos da nossa live, que atrasou um pouquinho por problemas técnicos, mas já somos 33 pessoas conectadas. O Edson Zeu. O Edson, boa noite, doutora Fabiana. Boa noite, Emílio. Estou aqui para aprender. E nós para aprender contigo, Edson. Com certeza, ele tem muito a ensinar. Ana Paula de Souza. Aí, ó, falei no melhor X da cidade de Canoas, a Ana já se apontou lá, é que ela é o melhor X de Imbé. Paula Graziele dos Santos, saudade de te ver lá no gabinete, guriazinha. Lu Bauer, boa noite, meu querido, beijo na Luzinha e nas crianças. A Luzinha, para quem não sabe, é o nome carinhoso da minha esposa, que é a Luciane. E como a Lu Bauer também é Luzinha, as duas se entendem, né? Beijo para ti também, Lu, para as crianças. A Vanessa Rafaela justificando que o Sérgio está sem óculos, por isso que ele escreveu errado ali. Dizem, né? Ângela, minha eterna conselheira, boa noite. Boa noite, doutora Fabiana, ela dizendo para ti. Ó, a Letícia Helena, é a família Santa Helena, nossas guerreiras. Boa noite para ti também, Letícia. Miriam da Silva Carvalho. Beijo para ti, minha amada.
Ó, a Sônia Nascimento. Boa noite, Emílio. Boa noite, Sônia. Saudade de ti, minha amada. Beijo para a família. A Antônia Ferreira. Boa noite, Emílio. Estamos assistindo aqui no Nelson e na Tânia. Aí é o melhor lugar para assistir, viu? O feijão da Tânia não tem igual. 40 pessoas. Ó, nós já temos aí 40 pessoas. Daqui uns minutinhos nós já vamos entrar no primeiro assunto, tá bom? A doutora Fabiana, para quem não sabe, ela é advogada e ela tem especialização na área de previdência, né? Na área de previdência social. Os advogados na área de previdência, geralmente, eles atuam quase que exclusivamente nessa área. Por quê? Porque é uma área onde a legislação ela é muito... é sempre muito nova, sempre muito nova. Sempre tem alterações muito recentes com portarias e tudo mais. E o Sérgio Garo já quer perguntar para a doutora, o que é o LOAS? O que é o LOAS e como é que a gente faz para conseguir ter direito ao LOAS? Se ela puder aí, doutora. Aqui, gente, só para avisar vocês, ó, eu estou com a minha máscara aqui, tá? Eu e a doutora Fabiana. Mas como eu estou aqui na live sozinha, afastado de todo mundo, e a doutora Fabiana só está com o esposo dela lá no escritório dela, no centro de Canoas, então por isso que nós estamos sem máscara, tá? Mas não esqueça, usem máscara, certo? É isso aí. Aqui, então, doutora Fabiana, pergunta do seu Sérgio sobre o LOAS. Ele pergunta o que é o LOAS. Dá uma explicadinha rapidinho o que é para nós. Bom, o LOAS é um benefício. Então, a gente fala em LOAS, se estiver cortando aqui, me avisa. Mas é um benefício de prestação continuada que serve para aquelas pessoas idosas acima de 65 anos que nunca contribuíram para a Previdência Social ou para pessoas com deficiência, né, que não tem como prover o próprio sustento, né, e nem tê-lo provido pela família. Então, as pessoas aí de baixa renda. Primeiro, o quesito do LOAS tem que estar cadastrado no CRAS, né, no cadastro único que tu faz no CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social. Então, esse é o LOAS, né, um benefício de prestação continuada, é aquele amparo social. Ele não tem o 13º. Tá cortando? Quanto que recebe, doutor? Quanto que recebe? Salário mínimo. Um salário mínimo. E qual é a idade mínima que tem que ter, doutora? 65 anos. Idoso com 65 anos. Tá. E que tipo de renda essa pessoa pode ter para ter direito a esse tal de LOAS? Na verdade, Emílio, até uma pergunta muito pertinente nesse momento que a gente que o Decreto Legislativo número 6 reconheceu a pandemia, né, a calamidade pública. O que aconteceu? Isso para quem está assistindo a nossa live, presta bem atenção agora, porque você pode estar enquadrado nisso. Antes da pandemia, de ser decretado aí o estado de calamidade, a renda per capita, ela não poderia passar de 1/4 de salário mínimo no grupo familiar. O que é per capita? Para entender e não ficar técnico. Por cabeça, né? Os membros da família teriam que pegar a renda total e dividir pelos membros da família, e essa renda não poderia ultrapassar 1/4 do salário mínimo, que dá mais ou menos R$226. Atualmente, devido à pandemia e o decreto de calamidade, essa renda, ela aumentou, ela pode ser aumentada até meio salário mínimo. Então, imagina a seguinte situação. A pessoa lá atrás pediu o auxílio, né, o LOAS, esse amparo social, seja por idade, idoso ou por deficiência, mas teve o benefício negado em virtude da renda per capita. Porque tinha 2 pessoas na família que recebiam um salário mínimo. Então, passou aí do mínimo, né, exigido, de 1/4 de salário mínimo, e perdeu o benefício. Isso, inclusive, é judicial. Atualmente, o que você, que se enquadra nessa situação, que está assistindo a nossa live nesse momento, deve fazer? Entrar com o pedido novamente. Entre com o pedido de LOAS, porque a renda per capita, nesse período de pandemia, aumentou para meio salário mínimo. E tem mais uma coisa, Emílio. Antigamente se contava os benefícios previdenciários que... Vamos botar um exemplo para ficar bem claro. Imagina que uma mãe recebia uma aposentadoria
né, ou um outro LOAS, e tinha uma filha com deficiência. Essa mãe entrava no pedido administrativo do INSS, automaticamente era negado, e entrava via judicial, probabilidade muito grande de ser negado também. Por quê? Porque ela já recebia um benefício e ultrapassava o teto. Hoje, atualmente, não é por causa da pandemia, e sim em virtude do Estatuto do Idoso, né, que diz que a renda que das pessoas que integram o grupo familiar, se for até um salário mínimo, não conta para fazer o cômputo da renda familiar da família. O que isso quer dizer? Que aquela mãe que tinha filha, né, digamos, com alguma deficiência, ela pode entrar novamente, requerer o LOAS e ela vai ganhar. Doutora Fabiana, o LOAS é que as pessoas estão insistindo na pergunta aqui, então, porque o LOAS para quem também serve para quem nunca trabalhou, né? Exatamente. Carteira assinada. Quem nunca contribuiu. Tá. Exatamente. Tá. Quem nunca trabalhou, não tem salário e está recebendo o auxílio emergencial de R$600, também tem direito, né, doutora? Concomitantemente? Desculpa, não entendi a pergunta. A pessoa pode entrar agora pedindo o LOAS, se ela recebeu esse mês e vai receber o mês que vem o auxílio emergencial? Não vai receber porque um exclui o outro, né? Certo. O que está previsto... Mas é preferível o LOAS, porque é mensal e o auxílio emergencial são 3 parcelas, é isso, né? Exato. Mas o que acontece? Se ela ingressar hoje pedindo, ela não vai ter isso com muita rapidez. Talvez demore aí uns 3, 4 meses, e olhe lá, né? Esse tempo que o INSS está com serviço remoto, está demorando um pouco mais ainda as análises dos benefícios. Então, neste momento, eu aconselharia, pega o auxílio emergencial e depois ingressa com o LOAS. E o auxílio emergencial, e o LOAS, que idade é para homem e para mulher? 65 anos de idade, não tem diferença, tanto homem quanto mulher. A Perfeito. idoso acima de 65 anos. A Joelma está perguntando o seguinte, ela recebe o auxílio emergencial de R$600, mas a filha dela, que mora com ela e que é maior de idade, a filha dela quer pedir o LOAS. É possível? Se ela se enquadrar dentro dos requisitos, sim, sem problema algum. Porque o que acontece também que eu vejo muita gente perguntando, poxa, doutora Fábio, eu recebo o LOAS do meu filho porque o meu filho é menor, ou porque o meu marido é interditado, eu recebo no nome dele e no meu CPF. Não posso pedir auxílio emergencial? Pode, porque esse benefício, apesar de estar no seu CPF, ele não é seu, é da outra pessoa. Então, você pode requerer auxílio emergencial, sim. Inclusive, eu tive um caso de uma cliente que eu disse para ela, então vai, porque ela já tinha feito o cadastro único no CRAS, tudo certinho, baixar renda. Eu disse, vai na Caixa, que o teu benefício de auxílio emergencial já deve estar lá. Porque quem era cadastrado no CRAS, no CAD único, não precisaria nem entrar no aplicativo do auxílio emergencial, já seria disponibilizado automaticamente. E foi o que aconteceu, ela me ligou agradecendo, dizendo que o benefício estava lá esperando por ela. Então, doutora, para a gente sair do LOAS e entrar num próximo assunto, um resumo. Tendo 65 anos, isso? Isso mesmo. Não 65 anos. Tendo uma renda familiar per capita, né, por cabeça, mais do que meio salário mínimo, né? Se a pessoa recebe um salário mínimo e mora 3 numa casa, a pessoa pode pedir o LOAS porque o valor é inferior, né? Exato. Outra coisinha, a pessoa se dirige diretamente ao INSS e vai no CRAS para se inscrever no cadastro único, isso? Isso. Primeiro no CRAS. O que acontece? O que eu sempre auxilio e oriento os meus clientes? Antes da entrada em qualquer pedido, administrativamente, tu tem que passar pela via administrativa, recolhe esses documentos, arruma, traz para mim, no caso, eu verifico se está tudo certo, e depois a gente entra. Então, o que faz primeiro? Primeiro vai no CRAS, faz o cadastro, e aí sim, entra com o pedido do INSS com tudo certinho. Doutora, vai ficar aqui na live algumas perguntas a mais, que passa, mas depois a doutora pode entrar ali na live e dar mais algumas explicações para algumas pessoas que estão perguntando. Aproveitamos aí para dar um abraço para o Alexander, que está sempre nos assistindo, obrigado. Para o Augusto,
para a Maninha, a esposa do Batista, a minha amada, a dona Regina. Um abraço para vocês e para a Joelma e sua filhinha também. Pergunta do seu Telmo, que disse que te conhece, já que tu é uma excelente advogada, já resolveu vários outros problemas para ele, mas ele quer te fazer uma outra pergunta agora. O auxílio-doença, não é? Saímos do LOAS. O auxílio-doença, a pessoa estava trabalhando, ficou doente, ou estava na condição de segurar, está trabalhando. Doutora, a pessoa que está trabalhando e é colocada para a rua, quanto tempo ainda ela fica com o direito de segurado para poder pedir o auxílio-doença? Isso nós chamamos de período de graça. Pode ser de 12 meses ou até 36 meses. Isso, para muitas pessoas, não sabe. O que acontece? Se você contribuiu para a Previdência Social com mais de 120 contribuições, você tem, a partir da demissão, 1 ano mais um ano por ter contribuído 120 contribuições, e ainda mais 1 ano se naquele período tu não conseguiu emprego, tá ainda desempregado. Então, você pode chegar até 3 anos, 36 meses, esse período de graça. Mas o que ocorre? Muitas pessoas não sabem, e eu tenho, Emílio, casos em que o INSS, talvez por falha no sistema, nega o benefício de auxílio-doença, porque verificou que o período de graça era só 1 ano. Mesmo que você tenha seu pedido de auxílio-doença negado, em virtude de período de graça, né? Por não ter a condição de segurado, procure o advogado, né? Então, o advogado está preparado para te auxiliar, ele sabe das leis, e muitas vezes as pessoas deixam de procurar o seu direito. Poxa, já fui negado, eu não estou trabalhando mesmo. Não, procure advogado, mesmo que você tenha o auxílio-doença negado por condição de segurado, que é aquela condição que você tem durante um ano ou 3 para pedir o benefício sem contribuir. Certo, mas doutora, assim, procurar o advogado, mas a pessoa foi demitida, precisa do auxílio-doença, está sem dinheiro. Como é que ela vai contratar o advogado se ela não tem dinheiro? Ok, mas ela pode também ir para a Justiça Comum, né? O Juizado Especial Federal, ela pode ir direto no Juizado Especial Federal, no Juizado de Pequenas Causas Cíveis, né? E tem no Federal também, pode ingressar com a ação sozinha. É claro que, o que eu posso dizer? Geralmente, o advogado, ele não cobra consulta, né? Apesar de estar lá no Código de Ética da OAB, que a gente deveria cobrar consulta, mas em casos previdenciários, o que acontece? O advogado prefere auxiliar, orientar, para que a pessoa consiga o seu direito, né? Então, nesses casos, pode procurar, inclusive eu, né, me contatando, e a gente pode te orientar, sim, eu, doutor Emílio, doutor Walter aqui do escritório, a melhor solução para o seu problema. Mas, doutora, daí a senhora cobra só depois que o cliente ganha, é isso? Exato. O que acontece? Agora eu fiquei mais feliz, então. Agora os pobres têm vez, então, né, doutora? Agora tu vai entrar tratação. Ou seja, se a pessoa não ganhar, doutora, o advogado também não ganha, né? Não. No ramo previdenciário, a gente trabalha pelo êxito, né? Então, por isso que a gente tem que analisar direitinho os documentos, por isso que a gente tem que verificar a possibilidade, orientar o cliente, porque tu trabalha no êxito. Se o cliente ganha, tu ganha. Se o cliente não ganha, tu não ganha. Perfeito. Doutora, tá mandando um abraço para nós também aí, a Lindiomara Ortiz, a Chiquinha, e o meu amigo Ivair Zanini. Boa noite, meu amigo, um abraço para vocês. O Alexander te faz uma pergunta, doutora. Voltando àquele auxílio emergencial aqui, uma coisinha que passou, né? Ele disse que o ano passado ele recebeu mais de 28 mil, mas agora ele não ganha um centavo, está desempregado, mas o ano passado ele estava bem, só que esse ano ele não está. Tem alguma possibilidade de encaminhamento ao auxílio emergencial nesse sentido, doutora? É que, na verdade, os rendimentos tributáveis não podem ter ultrapassado 28.559 no ano de 2018, que declarou em 2019. Então, 2019 não está contando. O que a lei forma é que no ano de 2018 tu não pode ter oferido renda, né, maior que 28.559. Então, nesse ano ele pode pedir sim auxílio emergencial. Que pena isso, né, doutora? Mas que pena isso, né? Porque tu vê a pessoa, de repente, o ano passado estava bem empregada, ganhando 3 mil por mês, quebrou a empresa, parou
ganhar, né? E aí não tem direito. Exatamente. É injusto isso, né, doutora? Com Doutora, toda certeza. o Francisco Saldanha, lá do Guajuvira, está mandando um abraço para nós. E a dona Regina Sanches Silveira, ela te pergunta o seguinte: vou fazer 60 anos agora em junho, mas nem parece, é uma guria. E ela diz que contribuiu durante 15 anos, doutora. Ela tem direito à aposentadoria? Sim, aposentadoria por idade. Inclusive, o que eu tenho visto na prática, isto, o que é aposentadoria por idade? 60 anos, com 180 contribuições para mulher, 65 anos homem, com 180 contribuições. Desculpa. 180. Doutora, desculpa te interromper. Eu não sei, eu acho que a questão do microfone aí. Se a senhora pudesse falar mais devagar, doutora, porque está dando um ruidinho. A contribuição, quantas contribuições tem que ter para se aposentar com 60 anos a mulher mesmo? Como é que é? 180 contribuições, que equivale aos 15 anos. 15 anos? Ah. A dona Regina, então, daríamos para nós dizer que ela trabalhou o suficiente, né? Com certeza, com certeza. E posso dizer, dona Regina, que a aposentadoria por idade, na prática, o que eu tenho visto no pedido administrativo, é o que mais corre dentro do INSS. Tendo o período contributivo de 15 anos, mais a idade, posso lhe dizer que em 2, 3 meses a senhora já está com a aposentadoria por idade. É um processo que vai rápido, doutora, porque não tem que apresentar provas, né? Só tem que dizer que tem as contribuições e que tem 60 anos. 2 provas fáceis de construir, né? Ok, é só análise, né, do CNIS ali, do cadastro da pessoa, a idade. Tá. Ô, doutora, me diz uma coisa. Tem muita gente, como ninguém está perguntando, que eu vou fazer, me perguntam muito na rua. Tem muita gente que pediu auxílio emergencial e está lá em análise. Eles vão esperar o quê? Passar a pandemia? Que análise é essa? O que dá para fazer, doutora? Bom, a gente está vendo que está uma confusão, né, no auxílio emergencial. O que pode ser feito? Verifica se teu auxílio está em análise mais de 30 dias. O que pode ser feito? Entrar na justiça pedindo, né, tem uma medida que nós chamamos de mandado de segurança, que esse mandado, o juiz vai forçar o INSS, a Caixa, né, neste caso do auxílio emergencial, a resolver, a dar a resposta do teu auxílio. Né? O doutor sabe que nós temos lá a lei que rege o processo administrativo, e a administração pública, que no caso, tanto o INSS, né, quanto a Caixa, elas têm 30 dias, é o dever, em 30 dias, de analisar o pedido. Então, o que acontece? Muita gente está nessa situação. O que deve ser feito? Procure advogado, né, converse, pegue toda a documentação, inclusive a negativa, né, os prints da tela do aplicativo com a negativa ou em análise, e entre. Se tiver em análise, a gente tem que dividir em 2 grupos. Se tiver em análise, mandado de segurança, para que o juiz force a Caixa a dar a resposta. Mas agora pensa na seguinte situação. Imagina que você teve o auxílio emergencial negado, porque consta que já 2 pessoas da sua família estão recebendo, mas de fato ninguém recebe. Neste momento, como ele foi reprovado, tem que entrar como uma ação, uma liminar, como nós chamamos, uma tutela, para que seja rápido. É um auxílio de natureza alimentar. As pessoas estão precisando, nós estamos em pandemia, ninguém está trabalhando. Tem que entrar como um pedido, uma concessão liminar do benefício, colocando todas as provas. É claro, né, doutor Emílio, que a pessoa tem que estar dentro dos requisitos, né? Quais são os requisitos aí do auxílio emergencial? Acho que está todo mundo já bem careca de saber, mas vou falar bem rapidinho aqui. Menor de 18 anos, exceto mães adolescentes agora, né? Não tem direito, exceto mães adolescentes. Renda per capita de meio salário mínimo por cabeça, ou até 3 por família. Não ter oferido renda maior que 28.900, né? E não estar com vínculo empregatício. Estando com esse requisito, preenchendo direitinho e foi negado porque não existe ou foi negado incorretamente, procure advogado e entre com uma liminar pedindo esse benefício. Doutora, a Raquel, ela pergunta o seguinte, ela teve o auxílio aprovado, recebeu a primeira parcela,
e agora, para receber a segunda, diz que voltou para avaliação e ela não recebeu ainda. O que pode ter acontecido, minha doutora? O site da Dataprev e da Caixa, eles estão tendo muito erros. A Dataprev é o site que organiza ali os dados e indefere ou não, né? Então, o que pode estar acontecendo? Ao voltar para avaliação, não sei, teria que ver na família dela se mais alguém pediu o auxílio emergencial. O que eu tenho visto na prática as pessoas errando? Principalmente na opção ali de chefe familiar. Muitas vezes as pessoas, né, estão em união estável, estão casadas, na verdade casadas civilmente não, mas estão em união estável e colocam ali que são mães solteiras, chefes de família, que possuem os filhos e não está em união estável, e manda para ser analisado. Ocorre que o companheiro faz a mesma coisa, coloca que é pai de família, não como é chefe, né, mas coloca que a família dele compõe da companheira e dos filhos. Cruzou os dados, vai ser negado para os dois. Ou inconclusivos, muitas vezes, né? Às vezes os dados são inconclusivos, por quê? Cruzou os dados, há alguma coisa errada, né? E eles não aprovam o benefício. Tem que ser sincero na análise, né? No preenchimento. Tem que verificar no final do preenchimento ali se está tudo certinho, endereço. Muitos me falam que, doutora, não apareceu para mim a opção do sexo feminino, masculino, né? Então, verifica se não está aparecendo. Se não está aparecendo, eu só vou colocar meu carregador aqui. Se não está aparecendo, desinstala o programa e instala novamente até aparecer todas as opções. Doutor, enquanto tu instala aí o carregador aí, queria dar um abraço para a tia Enise e a minha amada tia Alexandre Galho, meu primo amado, gremista, doente, a Jaqueline Ribas, um abraço, minha querida, e a Daniela Passos faz o seguinte questionamento. A vizinha, desempregado, separada, cuidava de criança de maneira informal, agora nem isso está podendo fazer. O benefício foi negado, ela não entendeu por quê. É possível, doutora, procurar advogado, para que o advogado nos ajude nessa situação, para nos informar provavelmente por que foi negado, ou até entrar com algum recurso? Sim, eu acredito que ela não deve nem procurar ver o porquê que foi negado, né? Deve entrar na justiça, ela tem os requisitos, porque muitas vezes o que acontece, tenho visto também. Uhum. Aquelas pessoas que procuram a Defensoria Pública, como é que está agora o atendimento da Defensoria Pública nesse sentido? Porque a gente já tinha uma certa dificuldade com a Defensoria, que tinham poucos advogados, né? Ela não tinha toda a estrutura. Infelizmente, os nossos defensores não recebem toda a estrutura para fazer, por exemplo, a defesa. A cidade de Canoas, por exemplo, né? 400 mil habitantes, atende Santa Rita também. A Defensoria Pública ali não recebe todo o número de profissionais habilitados para nos atender. A senhora sabe se nessa pandemia ainda está em recesso a Defensoria Pública ou não? Não, o que eu tenho visto, eu acredito que a última reportagem que eu vi da Defensoria, eles estavam trabalhando remotamente, tentando ações extrajudiciais, ligando para a Caixa, entrando no site, tendo o telefone 111, né, do auxílio emergencial, entrando no site para ver se tentava reverter a situação dos pedidos reprovados e tudo mais. Mas não vejo aí grande sucesso nessa tentativa, primeiro porque está em serviço remoto, provavelmente eles estão em menores quantidades ali de advogados. O melhor mesmo é contratar um advogado e entrar na justiça, porque extrajudicialmente é impossível, você não tem contato. Pelo telefone de 111, eu já tentei ligar, você não consegue falar. Pelo site, só tem ali como preencher, como fazer, e muitas vezes, Emílio, não tem nem como a pessoa contestar. Existem 8 motivos de recusa que a pessoa pode contestar o aplicativo, né? A Caixa e a Dataprev. Só que muitos não aparecem nem a opção nem de contestar, apenas reprovado, né? Então, o que você vai fazer? Ficar sentado esperando? Não. Uma das premissas do nosso direito, o que é? O direito não protege quem dorme. Então, vai atrás, né? Tem uma outra coisa que me pergunto também, doutora, se eu fizer o pedido agora em junho, eu recebo as 3 parcelas? Sim, recebe. O período é até junho. Eu vi uma entrevista do Onyx Lorenzoni, na Rádio Bandeirantes,
foi início desse mês, ele disse que tem a intenção de prorrogar esse benefício, né, emergencial. Não tem nada certo ainda, mas tem a intenção de prorrogar. Mas mesmo assim, quem quiser pedir em junho o benefício, pode pedir e recebe as 3 parcelas. Doutora, a Joelma Cruz aqui está dizendo que a Defensoria até o dia 15, por exemplo, não está atendendo ninguém. Há uma possibilidade do dia 15, inclusive, o fórum voltar às suas atividades normais, abrir o fórum aí, conforme for a situação da pandemia, talvez no Rio Grande do Sul, exista essa possibilidade, né? Pode falar, doutor. Não, eu ia dizer, poxa, nem remotamente, como é que fica a população nesse caso? Né? Eles poderiam estar atendendo. Não sei. Olá, gente. Estão me ouvindo aí? Problema técnico. Doutora Fabiana. Estamos de volta. Estamos de volta? Tá bom. Estamos de volta. Saímos para tomar um cafezinho e voltamos, é isso? Isso. Eu estou falando contigo. Está me ouvindo então, né? Estou vendo, vamos lá. Tá, perfeito, doutor. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Algumas pessoas já me falaram de uma revisão do artigo 29. O que é isso, doutora? Fala para nós aí. É dinheiro para a gente ou não é? Como é que é? É dinheiro na mão para quem tem os requisitos. Olha só, o que acontece? Muita gente não sabe, o INSS não está mandando carta, e o que acontece? Quem teve auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte oriundas desse benefício, e entre 1999, né, e 2012, pode ter direito à revisão, que a gente chama do artigo 29, é um pouco mais técnico, né, mas o que é isso, né, em linhas bem claras. O INSS, ele calculou errado o salário de benefício desses benefícios, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte oriundas desse. E ele calculou... De 99 a 2012, é isso, só nesse período, né? Isso, só nesse período. Ele calculou errado. Então, assim, claro que não é todas as pessoas, a pessoa precisa entrar em contato, né, a gente vai verificar se tem a possibilidade, né, se entra com pedido, porque o que acontece? O INSS já fez essa revisão administrativamente em virtude de uma ação civil pública, que ele foi forçado a revisar os benefícios. Eles, até talvez uns 5 anos atrás, eles estavam mandando uma cartinha dizendo que a pessoa tinha direito a um valor referente a essa revisão. Hoje, não mais, né? Então, tem muitas pessoas que têm esse benefício, né, têm esses atrasados para receber, que tiveram esses benefícios nesse período, então precisa procurar um advogado e verificar ali para entrar o mais rápido possível, porque o calendário de pagamento, Emílio, vai até 2022. Então, assim, né, nesse momento aí de pandemia, em que todo mundo está precisando de dinheiro, né, seria uma boa saída também. Que bom.
Então, de 99 a 2012, quem teve auxílio-doença, quem teve pensão por morte, o que mais mesmo, doutora? Aposentadoria por invalidez. Lembrando que a pensão por morte... Isso, que a pensão por morte, ela deve ter sido oriunda desse benefício. Então, assim, a pessoa que faleceu, ela deveria estar recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Perfeito. Então, quem tem isso aí, procurar esse ano ainda um advogado da área de previdenciário, porque é dinheiro na mão. Se essa pessoa recebeu durante, sei lá, 7, 8 anos, essa pessoa tem uma defasagem que deveria ganhar a mais, e o INSS já reconheceu que teve esse erro, então é um assunto que não precisa nem discutir, né, doutora? É só fazer o cálculo e fazer a cobrança, né? Exatamente. Na prática, Emílio, claro que não em tempos de pandemia, porque o nosso fórum aí está fechado, as coisas estão mais lentas, mas na prática, em 4, 5 meses é liberado o valor. Judicialmente. 4, 5 meses. Isso é histórico no direito, né? Com certeza. Doutora, nós temos aqui ó, a Suzy mandando um abraço para a gente, a Eva, minha tia Eva, querida, amada, beijo para ti, tia Eva. E o Carlos Ribeiro, um abração, Carlos. Ele dá boa noite aos debatedores. Terezinha Nascimento, os processos continuam em andamento ou estão parados os processos na área previdenciária nesse tempo de Covid, doutora? Como é que tá? Olha, Emílio, eu estou surpresa. Estou bastante surpresa, sim, porque os servidores eles estão trabalhando remotamente. A gente sabe que peticionar, né, é só em regime de plantão, urgência, né, emergência. Só um pouquinho, segura aí. Espera aí. Esperando, não vai cair aí, doutora. Vou aproveitar para mandar aí um abração para o pessoal que está nos acompanhando, né? Divulga aí, manda coraçãozinho para a gente aí, tá? Diga o que estão gostando, mesmo que não esteja muito bom. Daí vocês incentivam a gente e na próxima a gente melhora, né? É isso aí, tá? Tem que dar esse apoio aí. Doutora Fabiana é advogada especialista na área de previdência. Ela atende aqui em Canoas, Fabiana Barbosa. Se procurar até no Facebook, aí vai achar. Fabiana Barbosa, advogada. Sabe tudo na área de previdência aí. Olha, e essa revisão do artigo 29 aí, segundo ela, é que nem diz a minha mãe, é tiro dado e bugio deitado. Mas é só um ditado, viu? Nós somos contra esses caras que dão tiro aí nos nossos animaizinhos, a nossa fauna aí, né? Temos que tratar bem os animais. Doutora Fabiana caiu aí um pouquinho, mas eu acho que ela já liga aí para conversar conosco. Essa revisão que ela falou aí, algumas pessoas estão com dúvida, aqui, ó. Se você teve auxílio-doença, se teve uma pensão por morte, se teve qualquer benefício nesse período aqui do auxílio, como auxílio-doença, por exemplo, se você recebia R$ 1.300, o INSS já assumiu que errou o cálculo. Na verdade, deveria, em vez de receber 1.300, deveria receber, será eu, 1.700. Então, você tem R$300 todos os meses, corrigidos monetariamente, que você tem que receber novamente. Imagina se tu tem auxílio-doença de 99 a 2012, 11 anos você recebendo a menos. É uma caderneta de poupança, né? Ó, a Lindomar aí, dizendo, achei boas as informações dos doutores, teve que ficar sabendo, estou gostando muito do trabalho. Lindo vereador. Ai, que amada. A Lindomara foi a que mais me elogiou hoje. A Lindomara tem uma visão muito boa. Disse, lindo vereador. Também concordo, Lindomara. Amada. Quem ama o feio, o bonito lhe parece, né, Lindomara? Minha mãe sempre me contou isso. Mas então, vamos tocando. Ó, o Wilson aí, muito importante essa oportunidade para esclarecimento. Betinho, vê com o nosso pessoal aí, porque que houve com a doutora que caiu, você tem que mandar o link de novo ali, que deu um problema. O mesmo, isso? Então tá. Vamos ver com a doutora aí. Olha, Ana Vargas, a Ana, nossa amiga Ana, ela diz o seguinte, boa noite, doutora Fabiana e Emílio Neto. Tenho uma filha especial, ela recebe o LOAS. Gostaria de saber se eu, como curadora dela, tenho o direito de receber o auxílio ao cuidador. Ah, boa pergunta, boa pergunta. Vou ligar para a doutora Fabiana para ver o que está acontecendo, que ela não voltou aí. Ela está pensando o quê? Está pensando que se manda, né? Onde é que se viu, né, gente? É o mesmo link. É o mesmo link. É só clicar.
O Fernando Nascimento aí. Tá entrando. Tá, entra lá, doutora. Tá vindo, a doutora tá vindo. Ó, para quem tava com saudade da doutora, aí, ó, mesmo caindo 2 vezes, as pessoas continuam aqui conosco, ó, 52 pessoas, viu? Ah, tá bom, então. Claudinei da Silva Teixeira, como sempre, esclarecedor. Obrigado, meu princeso. Francisco Saldanha, gostamos de saber dessas informações. Que bom, Francisco. Toda quarta-feira, às 18h30, nós estaremos fazendo lives informando todas as pessoas aí sobre determinados assuntos, tanto na área jurídica, na área médica, temos psicólogos, a doutora Fabiana já voltou conosco aí. Vamos com psicólogos, com psiquiatras, além da área médica, da área jurídica, né? Pessoas da área sindical, que vamos dar várias informações. Pretendemos sempre às 18h30, às quartas-feiras, ter esse canal mais ou menos já à disposição de vocês. Quem quiser sugerir pautas também, pode sugerir que a gente vai fazendo, tá? Nós temos já nutricionista, nós temos um pastor também. Nós vamos fazer uma outra live, fé e pandemia. Vamos ter um pastor aí que vai estar conosco, debatendo esse assunto, e à disposição de vocês, hein? Claudinei tem uma dúvida, doutora. Ele quer saber se o Emílio é mais bonito pessoalmente ou ao vivo. Como é que é? Não, deixa assim, doutora, não é da sua área. Eu sei que o teu marido está aí do lado, meu filho, o Augusto é brabo, deixa assim, tá? Vamos lá. É o seguinte, meus amados. Doutora Fabiana, olha só a pergunta da Ana. A Ana tem uma filha especial, tá? E ela é a curadora da filha. Então, quem recebe o filho especial é a filha, ela como curadora. Ela pergunta se ela não tem direito de receber aquele auxílio de cuidador, que ela já ouviu muito falar, mas, assim, até então não avançou muito nesse assunto, doutora. Qual auxílio de cuidador? Os 25%? Isso, aquele aumento. Sim, ela pode tentar, sim. Ela já chegou a fazer algum... Se ela não fez ainda o requerimento administrativo, ela deve fazer o requerimento administrativo e depois, se caso for negado, tentar na via judicial. Perfeito. Olha aí, Ana, faz o administrativo. Negado, procura um advogado na área da Previdência ou a Defensoria Pública, tá? Mas nós estamos à disposição lá no escritório para dar todas as informações para ti, viu, Ana? A tua filha, a Cassi, linda a Cassi, né? É a filha da Ana e do Rogério, uma menina especial, e essas pessoas especiais Deus colocou na nossa vida para que nós possamos ver o quanto nós temos que ser parecido com Deus. Amar essas pessoas que mais precisam de nós, né? Estender as mãos para cada um. A Ana e o Rogério são pais maravilhosos, dão toda a atenção para a Cassi, que é uma menina com necessidades especiais, e que a mãezinha recebe aí para ela, né, o auxílio para ela, mas a mãe, na verdade, tem essa questão que tem que se dedicar exclusivamente. A mãe não pode ter outra função, tem que se dedicar exclusivamente à menina, né? Então, aí, ó... Inclusive, obrigado pela... Oi. Inclusive, a Ana, se ela estiver dentro dos requisitos do auxílio emergencial, ela pode pedir auxílio emergencial. Ah, perfeito. Ana, se tu não tem salário, e a Cássia tem o salário dela, que não é teu, se tu estiver nas condições, né, do auxílio emergencial, se tu pegar o salário do teu marido e dividir pelas pessoas da casa e não der meio salário mínimo por pessoa, tu pode pedir o auxílio emergencial, tá, Ana? Um beijo para ti e para essa tua filhinha maravilhosa, que Deus abençoe muito vocês. Doutor Renato Medeiros, nosso amigo advogado, está dizendo muito importante, muito esclarecedoras informações. Olha aí, Fabiana. Eu só não estou gostando de fazer essa live contigo, Fabiana, porque o pessoal está elogiando mais tudo que eu estou com ciúmes. Eles dizem mas, que... doutor... Mas deixa o povo saber que muito do que eu sei do direito previdenciário é na pós-graduação, né? Mas no direito civil, meu professor foi tudo.
Ah, minha amada, viu como ela é bondosa? Ah, então tá. Obrigado, minha doutora amada. Aí, ó. A Lindiomara Ortiz dizendo o seguinte: coisas boas têm que ser compartilhadas. Estou amando as lives. Que bom, né? Sérgio Galho, o INSS está realizando perícia, doutora, nesses tempos de pandemia. Como é que tem sido as perícias no INSS? Porque eles têm mania, né, de negar e mandar fazer perícia, negar. Só que eles não marcam a perícia se a pessoa não está recebendo. Se a pessoa está recebendo, eles marcam rapidinho. Como é que estão as perícias agora nessa questão da pandemia? Nessa questão da pandemia, o que foi feito? Você pode colocar, tem que entrar no site do meu INSS, fazer o cadastro, ter o laudo em mãos e colocar, anexar lá, fazer o pedido de perícia, né, de auxílio por incapacidade, anexar o laudo médico e a identidade. Emílio, por incrível que pareça, eu teve casos que o meu cliente demorou 30 dias para analisar, que vamos dizer que, né, em tempos de pandemia deveria ser mais rápido em função da característica, né, alimentar, mas eu teve um outro que nós colocamos o laudo dia 26 de maio, dia 27 ele já estava com um pedido de auxílio-doença deferido. Agora é o seguinte, não é qualquer laudo, Emílio. Exatamente. Não é qualquer laudo. Quais são os requisitos que um laudo médico tem que ter para que o INSS possa deferir o auxílio-doença sem a perícia médica presencial? Porque estão fazendo essas perícias remotamente, né? O perito do INSS, ele analisa a documentação e verifica se você tem direito ou não. Às vezes até pode ter, mas deve ter alguma coisa errada no laudo. O que o laudo precisa ter? Preste atenção. O nome do paciente, a data, o nome do médico, o CRM dele, o carimbo e a assinatura do médico, o CID, o Código Internacional da Doença, da moléstia que o segurado está enfrentando no momento, e o prazo que o médico entende que a pessoa tem que ficar afastada do serviço. Então, não adianta, às vezes, a pessoa dizer assim, tá aqui o meu laudo só com CID, sem a data que o médico entende que a pessoa precisa ficar afastada. Então, esses são requisitos que eu vi na prática que funcionam, né? Laudo legível, eu sei que é difícil pedir isso para médico, né? Laudo legível, mas o mais legível possível. Anexa no site do meu INSS e eles vão antecipar um salário mínimo. Aí você pode perguntar assim para mim, sim, mas se fizer a média salarial agora de 60%, é mais que um salário mínimo. Neste momento da pandemia, eles vão antecipar um salário mínimo. Depois o segurado vai passar por uma perícia judicial, presencial, e aí, sendo deferido, ele recebe a diferença. Perfeito, doutora, muito obrigado. A Nisa Rodrigues, a quem nós já mandamos um abraço, junto com a Simone Oliveira. Um abraço para vocês, meus queridos. A Leide Souza, um abraço também, a Leide do Guajuviras, nossa amiga. A Nisa pergunta o seguinte, doutora. Eu sei que a pergunta é meio difícil, mas assim, em termos gerais, a pessoa que entrou com pedido de aposentadoria e não deu problema, está tudo certinho, os documentos para comprovar. Mais ou menos, o INSS não questionando o tempo de contribuição, nem idade, nem isso e aquilo. Quanto tempo leva para a pessoa se aposentar, doutora? Não tem como estimar, doutor Emílio. Não tem. Só para ter uma noção, no último ano de 2019, foi impetrado vários mandados de segurança, realmente para que forçando o INSS a decidir sobre aposentadoria, sobre LOA, sobre auxílio-doença, enfim. Porque o que acontece? Eles realmente estão demorando. O único caso que eu vi, que é um pouco mais rápido, é a aposentadoria por idade. Mas os outros benefícios que exigem aí documentação, análise de carteira de trabalho, análise de PPP, que é aquele perfil profissiográfico previdenciário para quem trabalha com atividade insalubre, perigosa, demora. Não tem como estimar. O que eu disser aqui, eu estou mentindo. Né? Então, tem que entrar. Se estiver demorando demais, entra com mandado de segurança. É direito líquido e certo. É direito, é dever da administração pública analisar em 30 dias. A gente sabe que não acontece. Por isso, nós temos um remédio que é o mandado de segurança. Doutora, para aqueles que às vezes não pegam direitinho aí, a live ela continua. Depois as pessoas podem olhar de novo, pode colocar ali no tempo que a doutora falou para explicar, tá, gente? Pode continuar. O Júlio tá junto aí. Júlio Lima, meu amigo, tamo junto, é verdade. E a dona Regina, ela faz uma pergunta para ti, doutora Fabiana. Ela diz o seguinte, ó.
o auxílio-doença, quando a pessoa está no auxílio-doença, ela ficou 5 anos no auxílio-doença, esse tempo é contado como tempo de serviço para a aposentadoria? Sim, é contado com tempo de serviço. Ainda bem, né? Porque nós tivemos aí o pente fino de pessoas que recebiam aposentadoria por invalidez há mais de ano, né? De 5 anos, mas esse período, e perderam a aposentadoria, mas lembrando que esse período conta, sim, como tempo para aposentadoria. As novas regras da aposentadoria, né? Tão cruéis. Então, aquele que está aí no auxílio-doença há 15 anos, já tem tempo para aposentadoria se tiver idade, né? Isso, exatamente. Doutor João Batista de Assis. Sim, tem que cuidar a carência, claro. João Batista de Assis, meu amigo, um abração, meu irmão, saudade de ti. E a Leide está dizendo, é um prazer rever a doutora Fabiana, uma pessoa que eu gosto muito. A Leide, amada Leide, aí, Fabiana, está mandando um abraço para ti. A Simone Oliveira, ela pergunta... A Simone Oliveira, ela está dizendo assim para ti, sobre a questão de pensão alimentícia, tá? Pode o pai agora reduzir alimentos ou coisa parecida por ser período de pandemia? Não é a minha área, mas seria a área do Dr. Walter e do Dr. Emílio, né? Mas o que eu posso dizer para ela? Sim, ele pode entrar com um pedido, até porque muitas pessoas, né, não estão trabalhando. Você imagina a situação de um pai. Eu sei que o filho tem direito e a prioridade é ele. Mas imagina a situação de um pai que era motorista de aplicativo. Hoje, eles tiravam em média aí uns R$350 dia, né? Eu conversei com alguns motoristas de aplicativo, era isso. Hoje, eles estão tirando R$50 dia. Então, assim, isso não justifica não pagar a pensão. Mas justifica, sim, ele entrar com pedido revisional da pensão, pedido, né, no plantão urgente, porque ele precisa revisar isso, porque ele não está tendo condição de pagar em virtude da pandemia. Mas, doutora, só para relembrar, ele só pode pagar menos se o juiz autorizar, né? Ele tem que pedir. Exatamente. Porque se ele não fizer o pedido para o juiz e ele depositar a menor, a esposa vai entrar na justiça e ele vai ter que pagar sob pena de prisão, né? Sim, com toda certeza. Foi isso que tu aprendeu na faculdade também? Sim. Foi isso que te ensinaram lá, então tá bom. Então, olha aqui, ó. Doutor, pais ou mães que pagam pensão alimentícia e que tiveram o seu salário reduzido e que quiser reduzir pensão, tem que fazer um pedido judicial, comprovar para o juiz que reduziu, para então parar de pagar pensão, hein? Senão estão correndo risco. As crianças são prioridade, tá? Os pais só podem parar se o juiz mandar, autorizar. Tem que justificar bem justificadinho, tá bom? Olha aqui, ó. O Juarez Passos está dizendo, agradecendo, porque estamos passando todas essas informações, muito esclarecedora. O Fernando Tober, nosso conselheiro tutelar, lá da Matias, estamos juntos, estamos mesmo, Fernando. E a Cláudia Andriata está mandando boa noite para nós. Boa noite, Cláudia. É um prazer poder falar contigo também. E o doutor... aqui o João Batista de Assis, o Batista, meu irmão, o meu afilhado, está dizendo o seguinte, muito boa essa live, um abraço, doutora Fabiana. Tu viu, né, Fabiana? Ele disse, está muito boa a live, um abraço para a doutora Fabiana. Para mim, nada. Nem oi. Tá? É por isso que não dá para trazer pessoas brilhantes para fazer live comigo. Aí eu fico no anonimato. Ninguém me diz que é por causa de mim também. A Simone Oliveira está mandando aplauso para nós aí. Doutora Fabiana, na tua experiência na área de previdência, tá? Essas questões, assim, judiciais, há uma reclamação meio geral de que os peritos, durante a perícia, eles humilham as pessoas, eles debocham das pessoas, eles falam palavras grosseiras, no sentido de induzir, tentar dizer que as pessoas estão ali fingindo uma doença. E algumas pessoas entram em depressão quando marcam a perícia,
Porque eles têm medo de enfrentar o perito, porque o perito xinga, humilha, tu tem que trabalhar, vai para casa, onde é que se viu isso, está mentindo aqui. Na tua experiência, doutora, os teus clientes têm dito isso, como tem sido isso aí? O que a gente faz numa situação dessa, doutora? Não é a grande maioria, né? Mas eu tenho visto, sim, clientes que têm exatamente isso. Não vou mais pedir meu auxílio porque eu tenho vergonha. Parece que eu estou mendigando na frente do perito. Mas o que eu digo, Emílio? O direito é seu. Vá atrás dele. É direito seu, não importa se a pessoa que está ali está no intuito, né, de te menosprezar ou de não te dar o benefício. Até porque muitas vezes nem dão mesmo. Tem que entrar via judicial para requerer. Mas o que acontece? Por isso que eu auxilio os clientes a guardar a documentação da sua aposentadoria ou da sua doença com maior carinho. Faz uma pasta. Documentos da minha aposentadoria. Outra pasta, documentos, exames, receitas, laudo médico, porque você tem embasamento, você tem fundamento. Muitas vezes as pessoas vão fazer uma perícia judicial e não tem documentação necessária, né? Hoje a perícia judicial ela está em duas fases, né? Em duas etapas. A perícia indireta, que é onde o perito judicial analisa só a documentação, e se caso for negado, eles vão marcar a perícia física. Mas o que ocorre? Tendo uma documentação farta, ao laudos, receitas, exames, o perito pode até negar, mas até para o advogado fundamentar e impugnar aquilo ali é muito mais fácil, né? Então, a gente precisa ter a documentação guardada, que eu falo para os clientes, guarde, né? Vá atrás do seu direito, não importa se isso acontece, até porque, na verdade, a gente já viu, inclusive na TV, né? Peritos judiciais que não fazem a perícia, não fazem o exame médico e ainda maltratam as pessoas, né? Mas a gente não tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para o direito da pessoa, que ela está precisando, está realmente inapta para trabalhar e precisa daquilo ali para sobreviver. Doutora, nós já estamos às 19 horas e 33 minutos, já deveríamos termos encerrado a nossa live, ficamos um pouquinho, porque a gente entrou uns 5 minutos atrasado ali. Eu gostaria de agradecer muito a tua atenção, o teu carinho, a maneira carinhosa como tu trata os teus clientes, como tu trata os teus amigos, os teus colegas advogados. Eu sou teu colega e eu vejo assim a atenção, a humanidade. Acompanho o teu trabalho também junto com as crianças lá na Igreja Adventista de Niterói, o carinho que tu tem com aquelas crianças ali, né? A paciência que tu tem, né? Eu sei que aguentando o teu marido em casa, o Augusto, a gente acaba tendo paciência para qualquer outra coisa, né? Porque aguentar o Augusto não é fácil, né? Então, eu queria te dizer, mandar um abraço para ti. Não é fácil. Mandar um abração para ti, para o Augusto, para o teu menino, para os teus pais. Dizer que foi um prazer fazer essa live contigo, né? Tu é uma advogada maravilhosa e tu tem uma característica, Fabiana, de não assim de... isso é obrigatório para os advogados, mas infelizmente alguns colegas nossos nos decepcionam. Tu é verdadeira. O que tu diz, o que é. Tu não diz nada para agradar o cliente. Tu diz o que é. Sabe por quê? Porque depois o resultado vai ser aquele. Então eu vejo que as pessoas às vezes dizem, doutora, eu não tenho direito. Olha, se ela diz que tu não tem, não vai, porque tu não vai ter. A doutora Fabiana, ela é correta, ela não vende sonhos. Ela diz a realidade. Então, eu queria te agradecer. Algumas perguntas nós não conseguimos fazer, outras perguntas elas entram aqui e outros entram e são tão rápidos que sobe e eu não consigo ver. Às vezes eu tenho que anotar a pergunta para não me perder. Então, algumas perguntinhas aqui eu não consegui fazer mesmo, mas vai estar ali. A doutora Fabiana vai depois entrar no Face e vai responder para as pessoas ali. Tá, gente? Doutora Fabiana, um minuto para concluir a tua live. Um minuto para concluir. Exatamente. Eu me comprometo com as perguntas que não foram respondidas. Eu vou entrar uma a uma, respondo ali as perguntas. Né? E o que eu tenho para dizer para quem está assistindo essa live nesse momento? Nós estamos vivendo um momento bem atípico, né? Um momento em que a gente está recluso, um momento de pandemia. Mas tem uma frase, que agora eu não lembro do autor, se alguém lembrar, coloca ali nos comentários, que o que sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, mas é aquele que se adapta melhor às condições. E esse momento, né, doutora Emília, a gente está vendo que a gente está precisando se adaptar, né, se adaptar dentro do lar, dentro da família, né, porque nunca se conviveu tanto, né, 24 horas por dia, se adaptar no teu ramo de trabalho, daqui a pouco você tem que começar a ir para as redes sociais ou tentar outra coisa, se adaptar nesse momento difícil.
Então, assim, se você precisar de auxílio, né, tanto previdenciário, um auxílio trabalhista também, um auxílio na área de família, nós estamos aqui no escritório do Dr. Emílio dando esse suporte, né, e permanecemos firmes, tenhamos fé, porque isso vai passar, esse momento vai passar, mudanças virão e ficarão, e a gente precisa se manter firme e ser camaleões nesse momento, né. É um grande prazer ter respondido aí algumas perguntas dessa live. Parabéns, doutor Emílio, vereador, trazendo essas informações claras, precisas, chegando a informação onde tem que chegar, no povo brasileiro, no cidadão canoense e todos os que estão assistindo a live hoje. Obrigado, um abração. Obrigado, doutora. Boa noite e obrigado pela presença de todos e a participação de todos. Próxima quarta-feira, às 18h30, estaremos aqui de novo, fazendo uma live esclarecedora. E não se esqueça, você pode mandar sugestões de live e quando nós estivermos aqui, façam pergunta. Pode apertar os profissionais que estiverem aqui, que eles estão aqui para responder as nossas dúvidas. Assim como foi brilhante a doutora Fabiana e os que nos antecederam nas lives. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Okay.